Então, pessoal, vamos hoje bater um papo sobre ciências forenses, né? E falar um pouco principalmente sobre a forense digital, né? A gente vai chegar, vocês vão entender como surgiu tudo isso. Porque principalmente a primeira pergunta que todo mundo faz é: da onde surgiu, né, as ciências forenses? Então, a primeira pessoa que começou a levar a sério essa ciência, né, foi o Edmund Locard, né? Então, inicia lá em 1910, o primeiro laboratório forense, ele abre, né? Ele começa a ter vários insights sobre o que deveria se falar, sobre o que deveria ser feito para utilizar a ciência, né, a serviço das polícias ali francesas, né? Então, ele vai e ele traz o princípio de Locard, né, onde ele diz, né, todo contato deixa uma marca. E eu quero que vocês agora, vocês parem e guardem lá na sua cabeça esse pequena frase. Todo contato deixa uma marca. O que é uma marca, né? Quando ele diz marca, ele quer dizer o quê? Uma evidência, né? Ele quer dizer que assim, sempre que você tiver uma interação, sempre vai ter algo que vai deixar uma marca ali que houve essa interação, então, que aquilo aconteceu, né? Então, ele começa a praticar, por exemplo, as impressões digitais, né? Então, é muito interessante quando você vê as impressões digitais, você começa a estudar, que não tem nenhuma igual, que tem todo um estudo, que são vários níveis, né? Que você vai vendo cada detalhe da impressão digital para você pegar. E claro que existem casos de erros, mas esse é o primeiro ponto, o primeiro caso que acontece onde você consegue comprovar que uma pessoa teve no local a partir das impressões digitais deles. Então, é o Edmund Locard, né, que ele começa a fazer todos esses estudos, ele introduz as ciências forenses, e a partir daí que realmente, né, as ciências forenses elas tomam um rumo que vão é, é, ter interesse pela sociedade, pela polícia, pela justiça e pela comunidade, né, como um todo. É, e o mais interessante é, né, o apelido do Edmond Locard é que ele seria o Sherlock Holmes francês, né? E ali a gente vai ter muitas dúvidas, né, para tentar entender, mas Sherlock Holmes já existia, Sherlock Holmes era um detetive, por que ele era, né? Então tem muitas dúvidas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é falar um pouco de ciências forenses, né? Se você for atrás de ciências forenses, uma das primeiras imagens que você vai achar é essa, uma imagem clássica, né, onde tem as várias áreas das ciências forenses, né? Tem a ciência forense digital multimídia, a de biologia, a forense química, e a forense de análise de padrões, né? E a de física, a forense de a cena de crime, né? Porque a cena de crime você tem que tratar com uma metodologia toda, né? Você tem que fazer a investigação da cena de morte. Não é termos muito usuais hoje para os brasileiros, mas é uma classificação padrão. E hoje em dia vai muito além disso, né? A gente tem em muitas áreas das ciências forenses. Você pode ver ali que cada círculo tem uma área diferente, né? Tem, por exemplo, de desastres, né? Tem de incêndios, né? Tem a área de DNA, existe uma área muito interessante para deixar para vocês aqui pensarem, né, que é a medicina veterinária forense. Gente, a gente tem casos, por exemplo, quando a gente vê aqueles casos famosos, né, o goleiro Bruno, quem que você acha que tinha competência para ir lá e falar, por exemplo, dos animais, né? Porque havia uma grande suspeita que houve uma ocultação de cadáver, pelo quê? Por ter dado o corpo da ex-mulher do goleiro Bruno para cachorros comer, né? Quem que tem capacidade de ver isso? Quem tem a capacidade de participar de uma investigação dessa, né? Uai, e não tá nem aí, né? Citado a medicina veterinária forense, né? Então, por exemplo, eu peguei um caso, já trabalhei com um caso muito interessante também, de uma aluna minha que ela trabalhava em identificar qual tipo de mordida que tinha no corpo da pessoa, para identificar qual animal que era, para saber aonde o corpo tinha sido deixado verdadeiramente, né? Porque às vezes o assassino ele muda, né, o local. Então você veja assim que interessante, existe de tudo, né? Mas por que isso? Por que existem todas essas áreas? Por que você escolheu um círculo, né? É esse um outro ponto que você começa a ver, mas porque é tudo círculo. O que quer dizer esse círculo, né? Então, vamos primeiro pensar,
o que é a ciência forense, né? E eu, assim, eu vou contra os outros professores, porque eu amo de vez em quando ter uma paixão infinita pela Wikipédia, né? Eu digo assim, a Wikipédia ela pode ser uma fonte de um conhecimento muito bom, muito bem explicado, né? E muito bem detalhado, muito bem escrito. Ele pode ser uma péssima fonte de conhecimento. Nesse caso, eu acredito que tem ali muito bem definido o que é a ciência forense. Se você for ler, a Wikipédia diz assim: a ciência forense é compreendida como o conjunto de todos os conhecimentos científicos. Olha só que guarde isso daí, está destacado, porque isso aí é importantíssimo, gente. E técnicas que são utilizadas para desvendar não só crimes, como também variados assuntos legais. Qual que é as duas coisas que eu destaquei nessa primeira frase que você achou lá na Wikipédia? Todos, todos, absolutamente todos os conhecimentos científicos. É, gente, nos Estados Unidos a gente sempre fala assim que, por exemplo, se o cara ele tem anos de experiência como mecânico, ele pode não ter nem ensino médio, nem graduação, nem pós-graduação, mas se ele tem anos, 30 anos, ele já se caracteriza como um especialista forense em automóveis. Então ele pode ir para um tribunal responder. Então é tudo mesmo. Né? Por quê? Porque se você consegue ter uma ciência, ter um conhecimento que se abstrai, ele faz parte da área forense. E nós temos assuntos assim extraordinários, né? De que a gente usa é, de aplicações de forense que a gente não espera. Né? Então, essa primeira definição é extraordinária. Então, a gente tem na área civil, penal, administrativo, né, a aplicação da ciência forense para ajudar a resolver, né, a serem aplicadas nesses assuntos legais. Né. A segunda ponto, parágrafo lá que tem, ele diz assim, é considerado uma área interdisciplinar. Olha, que ele também é destacado, e eu acredito que isso é de extrema importância, por quê? Porque todos os conhecimentos científicos pertencerem às ciências forenses não é a mesma coisa que as ciências forenses serem uma área interdisciplinar. A gente já vai voltar, mas notem essa diferença, pois envolve física, química, biologia, entre outras. Tem como objetivo principal o suporte a investigações referentes à justiça civil e criminal. Show de bola. Quando você pega essa parte, você lembra aquela parte que eu digo assim, olha, a Wikipédia às vezes não é bom? Porque o interdisciplinar, ele não quer dizer que envolve várias disciplinas. Isso já está contemplado ali em cima, no todos os conhecimentos científicos, né? Compreendido como um conjunto de todos os conhecimentos científicos. Olha como que é. O interdisciplinar, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que são áreas que elas atuam entre si. Gente, você pensar assim, professor, a gente vai ter uma introdução às ciências forenses, à computação forense. Legal. E a gente vai ficar só vendo o computador? Olha, vou dar um spoiler aqui, tá? Que o IBSEC ele preparou aqui várias aulas com casos que vocês pensam assim, não tem nada de computação forense nisso aqui. E quando a gente vê, quando a gente descobre, tem muitas coisas que a gente pode descobrir ali que só a computação forense pode dizer. Só a computação forense pode resolver, né? Pode ajudar a desvendar esses crimes. Né? Então, a interdisciplinaridade ele quer dizer exatamente isso, que a gente pode agir em outras áreas. E hoje, o que a gente mais tem? A gente mais tem a atuação dos peritos e cientistas forenses nas outras áreas, porque tudo é digital. Tudo. Né? A gente está lidando com uma cena do crime. A gente pode utilizar ali um equipamento digital, um computador de altíssima precisão para fazer é, uma réplica em realidade virtual da cena do crime, que pode ser apresentada aonde? No tribunal, que vai ajudar um advogado a resolver melhor esse crime. E o que demanda? Demanda conhecimento dos equipamentos para poder dizer por que isso é igual à cena do crime. Né? O que torna isso, o que garante que isso seja? Daí a gente vai ter que explicar que o raio-x que fez a repartição e a reconstrução ali é de alta precisão, então ali a gente pode ter, como que faz para simular. Então você veja só, a gente pensa que era o quê? É extrair dados? Né? Porque você veja, ali tem o quê? Multimídia. Multimídia te lembra o quê? Lembra arquivos, né? Os arquivos que estão armazenados, né? Dentro de um USB, dentro de um CD. É isso que vai te lembrar que você quer recuperar essas coisas. Mas não é só isso. Olha como que é uma área complexa que demanda bastante conhecimento. Né?
Mas, você veja só, eu sou uma pessoa muito legal e com os meus diversos anos de experiência, eu acho que esse ano eu completo 12 anos de experiência nessa área, eu criei a minha própria definição. Tá? E resumindo tudo isso daí, eu acho que a melhor definição e a definição que eu uso nos tribunais, quando eu tenho que responder a algum juiz, algum promotor, algum advogado, quando eu tenho que dar alguma assistência para um cliente, é a ciência forense é a ciência a serviço da justiça. Tá? Então, o cientista forense ele serve à justiça. Né? Se a gente pegar os diversos institutos forenses que a gente tem aqui no Brasil, as polícias científicas do Brasil, os institutos de criminalística, de perícias que a gente tem aqui no Brasil, né, nos nossos grandiosos policiais forenses aí, policiais científicos, a gente vai ver que eles servem à justiça. E eles dizem, tem hoje deles, né, ciência, verita, justiça, né? Então é ciência, verdade e justiça, né? Porque é através da ciência a gente encontra a verdade e assim pode ser feita a justiça. É esse o objetivo das ciências forenses, né? Trazer a verdade. Mas vamos lá mais a profundo, né? Qual é o serviço que nós estamos oferecendo? Então, o serviço que nós estamos oferecendo, tá? Vem a partir dos questionamentos legais que nos é feito. Vamos voltar lá àquela definição que a gente pegou na internet. A gente trabalha para a justiça, né? Quem que são a justiça? Os juízes, os promotores, os advogados, né? E as pessoas que têm interesse de utilizar esses serviços, né? Ela não precisa ter um advogado representando ela para poder contratar um cientista forense, um perito, né? Para auxiliar em algum caso, né? Pode ser uma empresa, né? Por quê? Porque uma empresa não tem departamento legal? Tem. Ela não vai ter questionamentos legais? Vai. Então, sempre que você estiver respondendo questionamentos legais, né, com respostas científicas baseadas no seu conhecimento, você está prestando um serviço forense, de perito. Porque ali você está, o perito, né, vem lá, de experiência, né, aquela pessoa que tem a habilidade, ela quer dizer exatamente isso. Você está utilizando a sua experiência nessa área, nesse campo, e aplicando ela para responder questionamentos legais. O que são esses questionamentos legais? Ah, diversos, gente. A gente pode ter. Podia ter feito isso? Quem que é o culpado? Né? É, a gente vai ver aqui um caso, né, bem interessante, que eu vou colocar uma proposta para a gente pensar junto. Quem que bateu? Né? Esse é um grande questionamento. Porque a gente quer saber, né? A gente quer resolver. Né? É, mas não é qualquer resposta científica que a gente quer responder. Não é que a gente quer dar, né? A gente não quer dar qualquer resposta, né? Você não pode chegar, eu quero, acho que sim. Né? Primeiro que não é achismo, né? Se ela é científica, se ela tem um embasamento científico, ela não é um achismo, né? Então ela tem uma base científica. Mas eu acho que o principal que a gente tem que trazer aqui é uma resposta que não acusa, não inocenta e não incrimina. Difícil, hein? Para você, pessoal que assistia aí NCIS, CSI, todas essas séries que envolvem investigação, provas, que tem um cientista forense, que ele olha, coloca o óculos, toca a musiquinha, é tudo errado. Né? Eu tive um professor lá nos Estados Unidos que ele foi contratado para participar desses programas e ele foi demitido depois do segundo episódio. Por quê? Por causa que ele falava, mas não é assim, não é assim que funciona. Né? Por quê? Porque ele não acusa, ele não inocenta, ele não incrimina. Você, como cientista, você está ali com compromisso com o quê? Vamos lembrar lá o moto, né? Justiça, verdade e ciência, né? Você está ali pela verdade. A ciência vai te trazer a verdade que vai possibilitar a justiça. Mas não é você que faz a justiça, né? O que você faz? Você responde, né? Você vai chegar, o advogado ele vai perguntar, onde que iniciou o incêndio? Daí você vai utilizar técnicas forenses para dizer aonde que ele começou. Você não vai dizer, e a culpa é dessa pessoa. Porque você não acusa. Você não vai dizer, porque quem me contratou, a pessoa que me contratou, ela é inocente porque começou lá. Não. E ela também não incrimina. Então você veja só, né? Uma pessoa ela não pode ir para cadeia por causa de uma evidência forense. E a gente tem uma aula sensacional durante o nosso curso
só sobre esse tema que a gente chama de efeito CSI. É extraordinário, não percam, viu, pessoal? Onde a gente vê exatamente isso que as pessoas às vezes pensam. Entre as várias coisas do efeito CSI, que as pessoas pensam o quê? Que uma evidência é isso aí, respondeu tudo. O que a gente tem que lembrar? Que as nossas respostas científicas que nós vamos dar é uma peça de um quebra-cabeça. Uma peça do quebra-cabeça não resolve o quebra-cabeça. Quanto mais peças você tiver nesse quebra-cabeça, você começa a ter uma visão mais clara do que aconteceu. Mas é aí que entram os advogados, né? Por isso que eu digo que esse curso aqui não é só para quem tem um nível avançado em computação. Um advogado pode fazer esse curso e vai se beneficiar demais. Por quê? Porque o advogado ele vai ter que agir, então, com aquele quebra-cabeça, faltando algumas peças, e dizer o que está faltando e o que esse quebra-cabeça está mostrando. Olha que sensacional, gente. Essa é a visão das ciências forenses. É isso que um perito faz. Quem vai dizer, contar uma história é o advogado. Cabe ao cientista forense o quê? Ajudar a colocar algumas peças nos pontos que tem maior número de buracos ali. Trazer para o advogado, para o juiz e para o promotor uma visão melhor do que aconteceu. Deixar mais claro, não deixar tantas dúvidas. Né? Daí vem a grande pergunta que normalmente o pessoal faz. Professor, não acusa, não inocenta, não incrimina. Mas ele pode ser utilizado para acusar? Pode. Ele pode ser utilizado para inocentar? Pode. Ele pode ser utilizado para incriminar? Pode. Mas por si só, as nossas respostas não fazem isso. Então vamos pensar. Você é um policial de trânsito e você chegou nessa cena aqui. O que você diz dessa cena? Tem duas pessoas brigando, porque foi ele que bateu? Não, ela que bateu. Como que você ajuda a responder quem que foi? Porque vai ser acionado na justiça, né? Se os dois acham que eles estão corretos, eles vão pegar advogados, vão levar para a justiça. Como que o juiz determina quem que foi e quem que não foi? Ah, professor, mas tem aquela regra que quando a batida, quem bateu na traseira, o culpado é quem estava atrás, porque devia ter freado. Tá, mas daí a pessoa do carro azul pega e fala: não, mas eu tenho evidências, tenho provas aqui que mostram que quem bateu foi o veículo vermelho. Eu não tenho culpa. E aí? Difícil, né? A gente não consegue dar uma resposta. Pensa nesse caso aí, como que é difícil. Como que você prova? Como que você determina quem está certo, quem está errado, quem que vai ter que pagar? Às vezes isso influencia muito a vida, né? Às vezes a pessoa tem um carro, mas já está com tantas dívidas que não consegue pagar, isso daí pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Como que a gente trabalha nisso? Vamos pausar agora, vamos falar de uma coisa. A gente falou de acidente de trânsito. Mas e a ciência forense digital? Deixa aquele caso lá. Deixa lá. Vamos falar agora da ciência forense digital. Ciência forense digital, mesma coisa, né? Eu não sei, eu tenho dois irmãos, e daí você chegava lá, alguém tinha jogado no jogo de videogame, e naquela época você só tinha um save, né? Só podia salvar uma vez. Como que você sabia quem que foi a hora que foi, que sobrescreveu e perdeu no teu save que você estava jogando há muito tempo? Não é o mesmo problema? Porque alguém vai contar para a mãe, eu tenho dois irmãos, pode ser um ou outro. Vou contar para a mãe vai pegar a chinela e vai sentir o cacete num deles. Como que a gente vai saber quem que é? Alguém vai apanhar, vai tomar uma palmada.
Veja que é o mesmo problema, né? A gente está enfrentando o mesmo problema agora, só que na forense digital. Qual que é a diferença? Nenhuma. As ciências forenses digitais ou computação forense ou ciências forenses multimídia ou qualquer nome que seja, ela vai responder quaisquer questionamentos legais que envolvam computadores e meios digitais. Hoje a gente tem uma coisa que mudou o nosso cenário, a nuvem. Então a gente não pode mais falar só computadores. A gente tem uma coisa chamada sistemas embarcados. Teu carro ele tem um microcomputador lá dentro. Então a gente não pode falar só computadores. Por isso que adota-se cada vez mais o nome digital. Tudo que é digital cai no mesmo ambiente. A computação forense é um sinônimo. Ele não é visto só como uma sub-área, porque a gente não pode mais ver isso como uma sub-área. Tem software, tem hardware, tem firmware. Você lembra que eu falei que é uma área muito interdisciplinar? É interdisciplinar. Aplicar técnicas digitais em outras áreas forenses. Um dos primeiros casos que eu peguei nos Estados Unidos era o quê? Era um médico que estava sendo acusado de ter praticado a medicina de forma errada. Ele, ele estava sendo acusado pelo cliente de não ter notificado que o cliente tinha câncer. E quando o cliente foi fazer outro exame, ele descobriu que o câncer já estava terminal. Então ele estava processando o advogado. Para quê? Para que ele pudesse ressarcir pelo dano que ele teve, porque poderia ter salvo a vida dele. E o advogado falava, e o médico falava o quê? Olha, eu avisei, eu mandei avisando. Então tá. Aí você fala assim, você não trabalha com forense digital? Sim. Primeira pergunta que eu fiz. Como que foi enviado o e-mail? Quer dizer, como foi enviada a notificação? Por e-mail. Bem, se tem e-mail, está registrado. Houve a tentativa. Como que você ia demonstrar se fosse por telefone? Existe o registro pela telefônica, porque manda as contas lá, né? Todas as tentativas de ligação, caixa postal. Aqui antes a gente estava aqui, ó, de um médico má prática da medicina. Agora a gente está falando aqui, ó, de logs de e-mail, acesso, envio, recebido, entrar no servidor de e-mail e pedir lá todo, to, todos os logs de envio da mensagem. Será que o e-mail, porque olha só como complica. Será que o e-mail foi enviado errado, né? Foi escrito errado o endereço de e-mail do paciente foi errado? Será que estava correto? Olha como começa a surgir mais dúvidas. Quem consegue responder essas coisas? Quem trabalha com computação, com forense digital. Então é interdisciplinar. Como a gente falou, por que é interdisciplinar? Eu tenho um arquiteto lá, que é um arquiteto forense. Ele quer recriar a cena do crime para poder apresentar. Vai ter que utilizar um laser, um computador, que vai ter que ter processamento. Vai ter que utilizar todo o conhecimento de computação para poder explicar por que demora 3, 4 dias, por que não pode usar o laser numa qualidade maior, né? Onde conseguiria ter mais detalhes. Então você vai ter que explicar o tempo de processamento, o que é um core, o que é uma memória RAM. É assim, gente. Os detalhes. Mas você lembra que eu falei que eu ia voltar né, de Monlocar? E ele dizia: todo contato deixa uma marca, certo? Qual é a marca digital? Com o contato ali feito, o crime aconteceu, foi deixada uma marca. A gente vai chamar essa marca de evidência. Qual que é a evidência digital que fica? Olha que extraordinário. Depende do equipamento. Né? O e-mail ele fica armazenado, ele fica lá o registro. Né? Então ele tem um registro de envio de e-mail. Vamos pegar outro caso que não parece que é computação, mas é computação. O,
uma família estava alegando que não foi tentado ser feita a ressuscitação de um dos seus familiares e o familiar morreu, né? O que tem dentro desses aparelhos que faz por energia elétrica, né? Dá lá o choque no coração das pessoas, esqueci o nome agora, tem uma memória que registra o momento que ele foi utilizado. Você pega, você tira, você lê aquela memória, você pega o horário que foi utilizado e você bate com o horário que foi declarado morto. Foi antes ou depois? Se eles utilizaram depois, utilizaram para mentir. Então, além de não terem tentado ressuscitar a pessoa, eles fizeram um falso testemunho. Olha só. Essa pequena evidência digital que estava armazenado num pedaço de computador pode levar pessoas para cadeia. Não só fazer com que o hospital tenha que pagar por não ter agido da maneira correta, mas pessoas podem perder ali o título de enfermeiro, podem perder o título de médico. Gravíssimo. Interdisciplinar. Todo contato deixa uma marca. E às vezes essa marca é digital. Vocês começam a ver o quão interessante e quão profundo é o nosso ambiente digital e quanto a gente precisa de cientistas forenses? Vamos mudar de assunto. Isso aí é um bombardeiro britânico da Segunda Guerra Mundial. E eu vou falar um pouco da história dos ingleses. A rainha morreu faz pouco tempo. Eu vou falar um pouco aqui dos ingleses na Segunda Guerra Mundial. O que era mais escasso para os ingleses? Se você for ver, você pode dizer petróleo, aviões, armas, muitas coisas. Mas os ingleses, eles tinham que, uma coisa que eles tinham muito escasso era pessoas para lutar a guerra. E como tinha muitos bombardeiros deles que caíam, eles queriam projetar novos bombardeiros. Você vê que esse daí não é um modelo tão moderno das aeronaves de bombardeiro da Segunda Guerra Mundial dos ingleses. É um modelo mais do início da guerra, né? E eles queriam melhorar a proteção. Para quê? Porque o treinamento, o tempo que você tem para treinar uma pessoa, para aprender a manusear uma aeronave dessa, fazer o bombardeiro voltar, era muito grande. Então você não podia perder por antiaérea, por ataques de aviões inimigos, né? Pelos caças lá Bf-109 alemães, pelas Flak alemães. Então vamos fazer um estudo científico para o quê? Para entender o que estava acontecendo e melhorar. Então eles chegaram, né, com essa evidência. Olha que lindo, 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 lindo. Cada ponto desse, né, era um ponto aonde a aeronave foi atingida por fogo inimigo, né? Então, você veja, né? Tem nas pontas das asas, no meio, tem na parte de trás, né, na cauda da aeronave. Então, são vários pontos diversos, científicos, você consegue ver a distribuição, por que era aqui, por que era ali, não sei o quê. Mas, gente, olhe bem para essa imagem. O que isso diz para você? Pode dizer que nós tivemos pontos ali concentrados no meio, né, na asa, mas não teve na cabine. Estranho, né? Se você por essa imagem, usando essa imagem, se você tivesse que reforçar essa aeronave, aonde que você colocaria? Bem, para os britânicos, você colocaria ali no vermelho, né? Porque o levantamento deles é onde tinha maior tiro. Mas aí que a gente se engana. Isso se chama viés do sobrevivente. Olha só. Por quê? Porque esses são os locais onde tinham furos na fuselagem das aeronaves que voltavam. Essas aeronaves, 100%, ótimo.
excelente. Você não quer salvar aquelas que voltam, você quer impedir que as que não voltaram não caiam, né? Então, para que elas possam voltar. Então, você quer prevenir que elas sejam derrubadas. Então, esses pontos, você tem que pegar e inverter todos eles, né? Olha só onde que não está. Nos motores. Sem motor, o avião não voa. Na cabine. Sem piloto, o avião não voa. Né? Na parte de trás da cauda, porque é ali muito frágil. Quebrar, você cai, ele perde, ele não consegue manobrar direito, ele não consegue ter estabilidade, cai. Isso se chama o viés do sobrevivente. Então, nossa evidência aqui, que nós acreditávamos antes, que era temos que proteger as áreas que estão em vermelho, nada a ver. Onde que nós temos que proteger? As áreas que não estão em vermelhas, porque elas demonstram aquelas aeronaves que não voltaram. Daí você está dizendo assim, professor, por que a gente foi para a Segunda Guerra Mundial depois de falar da evidência forense? Olha, porque essa é uma grande dica. Né? A gente quer responder quaisquer questionamentos legais envolvendo algo digital, né, ou do computador, de uma, de uma área multidisciplinar, né? Todo contato deixa uma marca. Qual a marca digital? Mas a gente tem que. E a gente viu tudo isso. Mas esqueceu de um grande ponto. A ausência de uma evidência também é evidência. Como assim, professor? Vamos dizer o seguinte: a sua empresa está sofrendo um ataque. Ataque hacker agora. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você pega e começa a olhar. Tem algum log? Tem alguma coisa? Tem. O que está acontecendo? Eu vou pegar aqui. Não tem nada. Não tem. Nosso firewall não foi ativado. Não veio nada de fora. Como assim? Tá travado o computador. Tem que. O ataque foi de fora. Daí é que é o nosso ponto. A gente está olhando para aquilo que a gente espera. A gente tem o nosso viés, né? De pensar que está vindo daqui. A gente olha e a gente tem que parar. Se não tem nenhuma evidência que veio de fora, é porque não veio de fora, que veio de dentro. É porque algum funcionário foi lá com um pendrivezinho, colocou na máquina do bairro dele para imprimir uma coisa, um exame que ele precisava levar no médico, contaminou, foi com esse mesmo pendrive para colocar no computador do amigo, pegar um arquivo e levar para o computador dele. Olha só como a gente não pode se limitar também a querer encontrar traços positivos. Vamos pegar aqui. E vocês pensam que esse caso aqui não é um caso que aconteceu, mas eu tive um caso muito parecido com esse, tá? Qual que é, nesse caso, uma coisa que você e aquele policial deve estar vendo também, quando ele está falando com a pessoa dentro do carro? Eu já digo para vocês. Airbag, gente. O airbag só é acionado acima de 40 quilômetros por hora. Ou que tenha grandes freadas, tem que ler o manual do airbag de cada veículo, né? Cada veículo funciona e é ativado a partir de uma velocidade. Olha só, se o carro estava parado, qual que é a probabilidade do outro ter vindo de ré e batido nele? Aumenta, ele torna mais possível. Agora, se a pessoa do carro vermelho estiver afirmando, ele veio com tudo, veio e bateu com tudo e me pegou desse jeito, bem, o airbag deveria ter sido acionado. E é assim que a gente pega várias evidências e a ausência de evidências. Né? Será que foi ativado o airbag? Não. Então, se o airbag não foi ativado, quer dizer que ele não estava acima dessa velocidade quando ele bateu. Quer dizer que ele estava abaixo. Daí, você vai ter o perito do carro vermelho. Mas se o airbag tiver com defeito? Bem, daí você tem que pegar o airbag e verificar. Olha como começa o embate de peritos, de cientistas forenses.
pessoas capacitadas, brigando e falando. Porque um vai falar, olha, mas não tem isso, porque se tivesse acontecido isso, né, a gente teria a evidência de que o airbag estourou, se a gente tivesse, né, essa, é, essa alta velocidade que foi afirmada. Daí outro fala, não, mas o airbag ele não funcionar, ele pode ter falhado. E daí você vê lá que, falhou mesmo, né? Como? Antes, por causa do carro, por causa que não era, ou se não era, e você começa a ter uma discussão, um levantamento, e vai ter que responder. E os advogados vão ter que vir trabalhar para o quê? Para criar aquela narrativa, usar as peças certas do quebra-cabeça para responder. São todas perguntas e levantamentos importantes. E você lembra, a gente estava falando do digital. Quando a gente está falando do digital, você lembra, meus irmãos entraram no computador, o que eu posso ver? Eu vou ver a hora que foi feito esse save. Porque eu sei que um dos meus irmãos estava jogando RPG de tal a tal hora e o outro em outro horário estava jogando futebol. Então eu vou lá, veja que há horas o arquivo foi sobrescrito, que a gente consegue ver, então eu consigo determinar o dia, a hora que aconteceu, por exemplo. Tem outras coisas que a gente pode utilizar? Claro. Outras evidências? Sempre. E aqui vai caber a nossa expertise para saber fazer isso, para saber olhar e determinar o que estava acontecendo. Show de bola. Mas, quando a gente volta para a nossa ciência digital, a gente começa a ver o seguinte, que é bem diferente, né? No airbag, no acidente de carro, eu vou olhar coisas mecânicas, vou desmontar, eu vou ver o quanto amassou. Que é a mesma coisa quando eu vou ver porque que um prédio caiu. E o prédio cair, às vezes é uma coisa química que é a mesma coisa que a química. Que é a mesma coisa quando estou vendo lá a química de um prédio cair, é uma coisa parecida, porque é uma reação química, mesma coisa de, por exemplo, uma análise de drogas. Né? Foi encontrado ali um pó branco no bolso de um criminoso. Né? Daí o criminoso está falando que é o quê? É homo. Né? Eu uso muito e acumulou ali no bolso. A promotoria está falando que é cocaína. Então ele vai preso, ele vai pegar bastante tempo por causa que ele quebrou a condicional dele. Daí a química vai lá e faz a análise. Mas você vê que tipo, acaba sendo muito distante da forense digital, da computação forense. A gente pode dizer todas essas coisas sobre a computação forense, mas a computação forense, ela é especial. Né? Então você está falando assim, que esse professor com cara de nerd, que deve jogar muito, ficar só em computador, colocou uma maçã em um HD? Gente, a coisa mais especial que tem sobre computação forense, sobre forense digital, sobre as ciências forenses digitais, é a sua preservação. Quê? Exatamente, gente. Tem uma maçã. O que você faz com uma maçã ela não apodrecer? Né? Você tem que guardar no lugar adequado, longe de umidade, longe do sol, de preferência uma geladeira, certo? Ela tem uma característica ali. Senão ela apodrece e você perde aquela maçã. Você está falando, tá, professor, não entendi por que é uma maçã. Pensa que alguém deu uma mordida e a mordida que tem nessa maçã é uma mordida especial e a gente tem que trazer lá de Natal o maior especialista de mordidas, o maior cientista forense odontológico para recriar essa mordida para a gente ver como que é a boca da pessoa que mordeu essa maçã que matou outra. Então a gente tem que preservar. Então vai ter que utilizar técnicas para se preservar ele. Como que a gente preserva um HD? Como que um HD falha? Como que o HD ele perde a informação que está ali dentro? Mind blown, né? A gente começa assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Sim, a gente tem que preservar. Tem técnicas, por exemplo, quando a gente vai numa cena de crime nos Estados Unidos, né, a gente recolhe toda a roupa
da pessoa, a gente tem que secar ela para preservar o sangue que está ali e para preservar a roupa, para a gente precisar medir. A gente pega casos, como aquele caso lá do jogador, que era jogador de. Era um esportista americano que matou a esposa, que ficou super famoso, que ele coloca a luva. Por que a luva não servia? Porque a luva já estava desgastada do sangue, material, não foi conservada de forma correta. Então, a pergunta que a gente faz é: uma maçã, eu posso colocar na geladeira, ele vai preservar. Quem que é a pessoa que preserva a evidência digital? É alguém que entende de computador. Olha só que interessante, as pausas são estratégicas, as pausas, eu aprendi isso com um padre que ensinou assim, você dá pausa porque a pessoa, você deixa tempo para a pessoa falar, você pula em cima. Quem quer? Você. Você que é especialista em computação, você que é especialista em programação, você tem capacidade de fazer uma cópia, guardar, armazenar na nuvem, armazenar em diferentes lugares, para que mesmo que sofra um curto-circuito, você não perca a informação. É você. E, gente, o maior, eu acho assim, não entendo porque não estão vendendo isso. A maior coisa que você vai ganhar com esse curso que a gente está tendo é que você vai ganhar não só um título em cibersegurança, mas você vai estar capacitado profissionalmente para começar como perito, para agir como perito. Porque todas as dicas são nesse curso. É um curso extraordinário. Você vai aprender todos os detalhes que precisa saber para fazer uma perícia, uma investigação e você ter mais uma profissão, ganhar um dinheiro extra, ser chamado para ajudar em casos super interessantes que você nem imagina num curso só. Porque a gente precisa de gente capacitada, gente com conhecimento, que saiba o método científico, que saiba resolver os problemas, para saber isso. Professor, mas eu sou advogado. Ah, advogado. Talvez você não parta para usar isso, mas você vai entender como utilizar essas evidências, como que pedir informação, como pedir para ter as respostas que vão te ajudar. Porque, gente, é inacreditável como os advogados conseguem, às vezes, não saber o que pedir. E quando a gente é novo, está nesse meio muito pouco tempo, a gente também não sabe como ajudar. É importantíssimo um curso como esse. Usar as técnicas de cibersegurança, usar as técnicas de investigação de segurança que vocês vão aprender nesse curso para responder os questionamentos legais. Isso é remunerado, gente. E às vezes paga muito bem. O professor lá, não sei se ele falou, mas é uma outra alternativa profissional que você pode fazer no seu tempo livre. Olha que interessante. Porque assim como uma geladeira é uma das poucas coisas que pode cuidar e armazenar essa maçã, que tem a prova de um crime, a gente precisa de um perito especializado que tenha a capacidade de guardar essa evidência e garantir que essa evidência está muito bem conservada e que ela não vai sofrer nenhuma alteração e que aquilo, a informação que você vai tirar dessa evidência digital é verdadeira. Os grandes segredos da computação forense. É o grande segredo das ciências forenses digitais. É o grande segredo da forense digital. Olha que interessantíssimo. Mas agora, gente, eu quero ir para as perguntas.